Olá, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo. Feliz Ano Novo! Hoje é o dia 3 já, né, do mês de janeiro do ano de 2018. Olha só, pessoal, o ano está começando, hoje é o dia 3 do mês de janeiro já, e eu quero lembrar você do curso de naturopatia, curso de medicina complementar alternativa. Invista em você, começo de ano, novas ideias, uma nova etapa, e você pode muito bem fazer esse curso e se tornar um profissional da saúde reconhecido. Você pode trabalhar na área da saúde natural, ou se você não quiser trabalhar na área da saúde, se você não quer abrir o seu consultório, atender pessoas, isso vai te trazer muito conhecimento para que você possa se ajudar, para que você possa ajudar a sua família e os seus parentes. Só de você ter conhecimento para você ensinar para os seus familiares e para os seus parentes, você já vai estar em lucro, tá? Porque você vai economizar muito dinheiro, principalmente com plano de saúde, porque você vai aprender a cuidar da sua própria saúde e não depender de médicos e nem depender do governo para cuidar da sua saúde. Coisa que, infelizmente, eles fazem muito mal, tá? A não ser que você precise, por uma urgência, de um médico. Você quebrou a perna, você quebrou o seu braço, você teve um acidente, aí com certeza você vai precisar da medicina e eles são muito bons no que fazem concernente a isso. Agora, fora disso, pessoal, você precisa se cuidar, você precisa prevenir, você precisa ter conhecimento para você melhorar a sua saúde e com certeza com esse curso de naturopatia, você vai poder fazer isso e além disso, se você quiser, você vai poder também exercer a profissão de terapeuta holístico, que é uma boa pedida como uma profissão para você. Você sabe que nós seres humanos, e não só os humanos, mas também todos os animais, e na verdade todo o ser que existe nesse planeta, seja ele animado ou inanimado, tá? Todos nós temos algo em comum, uma particularidade em comum. Você sabe que nós seres humanos, por exemplo, somos um amontoado de células. Isso mesmo. Nós temos cerca de mais ou menos 100 trilhões de células no nosso corpo, sendo que a maior parte delas são as nossas amigas bactérias que vivem no nosso intestino. Mas eu não quero falar sobre as bactérias hoje, eu quero falar de algo muito bacana, mas muito interessante que assim, ó, quando eu começo a meditar e a estudar sobre essas coisas, eu fico impressionado. Impressionado mesmo. Sabe por quê? Porque é muito, mas muito legal você saber que todos os seres vivos e seres inanimados que não têm vida, por exemplo, árvore, pedra, essa coisa toda, todos foram, acredite se quiser, mas eu creio que foram engenhados, tá? Foram, digamos que fizeram aí um projeto arquitetônico, um projeto gigantesco para nos constituir, porque realmente é uma organização fora do comum que eu, particularmente, não acredito que isso tenha surgido ao acaso. É muito complexo tudo que existe para ter surgido ao acaso, gente. Bom, essa é a minha opinião, o que eu acho, né? Mas vamos lá. Você sabe que nós temos os elementos químicos da tabela periódica. A tabela periódica ela foi engenhada para tentar colocar, digamos que em ordem, todos os elementos químicos. Você provavelmente conhece a tabela periódica, né?
E lá nós temos os elementos, por exemplo, nós temos lá o quê? Nós temos iodo, nós temos nitrogênio, nós temos oxigênio, nós temos cálcio, nós temos magnésio, nós temos ferro, nós temos zinco, e por aí vai. Eu acho que são mais ou menos 108 elementos químicos na tabela periódica, tá? E esses elementos químicos são eles que formam as estruturas, tanto estruturas vivas, no caso dos seres vivos, répteis, anfíbios, mamíferos, essa coisa toda, e os não vivos, né, como árvores, pedras, essa coisa toda aí. Bom, vamos lá. Se nós somos um amontoado de células, preste atenção, nas nossas células, se a gente pegar uma célula individual, nessa célula a gente vai ter um monte de outras coisas lá dentro dessa célula. A célula tem um núcleo, as células têm as suas organelas como mitocôndrias, lisossomos, ribossomos, complexo de Golgi e essa coisa toda aí, tá? Pois é, o interessante é que tudo isso nos leva aos elementos químicos, tá? Por quê? Porque as proteínas, por exemplo, que nós temos dentro das células, que é algo orgânico, elas foram feitas, elas foram engenhadas a partir dos elementos químicos. Por exemplo, as proteínas que estão dentro das células, elas têm um grupo amina, que é formado por nitrogênio, por carbono, por oxigênio e alguns outros elementos. Por exemplo, se você pegar a vitamina B12, a vitamina B12 ela é um complexo de elementos químicos. No centro da vitamina B12, dessa molécula, você tem um átomo de cobalto. Por isso que dão o nome a ela de metilcobalamina, porque tem um cobalto aí no meio. Se você pega, por exemplo, a molécula de clorofila, no centro da molécula de clorofila nós temos um elemento químico chamado magnésio. Muito legal. Se você for, digamos que descendo de cima para baixo, é claro que descer é de cima para baixo, né, gente? Oh, coisa louca. Você vai chegar ao átomo. E um átomo são os elementos químicos. Agora, o interessante que eu quero mostrar para você hoje é algo surpreendente, que todos os elementos químicos da tabela periódica, no seu interior, cada átomo desses elementos possuem as mesmas estruturas. O que tem em um átomo, seja ele um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono ou um átomo de magnésio? Dentro do átomo, no centro do átomo, nós temos o núcleo do átomo. Nesse núcleo nós temos os nêutrons e os prótons. Os prótons, eles têm carga positiva, os nêutrons, eles têm carga negativa, neutra, na verdade, e os elétrons, que não estão no núcleo, mas estão como se estivessem fazendo uma órbita ao redor do núcleo do átomo, esses são os elétrons. Os elétrons são cargas negativas. Então, em um átomo, pessoal, você tem cargas positivas, cargas neutra e cargas negativas. Isso não é bem parecido com eletricidade? Pois é, nós somos eletricamente ativos, tá ok? Então, o mundo subatômico, ele é algo importantíssimo, interessantíssimo, porque nós não conseguimos ver a olho nu, mas nós fomos formados basicamente tudo que existe a partir deles. A partir de prótons, elétrons e nêutrons. Agora, o que diferencia um elemento químico do outro, ou seja, o cobalto, do magnésio, do enxofre, do ferro e por aí vai, o que diferencia é o número de elétrons, o número de prótons e o número de nêutrons nesses átomos, dentro, digamos que desses átomos. A única diferença de um elemento químico para o outro é justamente
prótons, nêutrons e elétrons. E é muito interessante isso porque nós fomos formados a partir disso daí. O mundo subatômico é estudado pela física quântica. E o mundo subatômico, ele se comporta diferentemente da matéria. Há uns anos passados, se dizia que o átomo era a menor partícula da matéria. Ou seja, matéria é aquilo que você pode, digamos que, apalpar, pegar, e a partir dos átomos é que são formadas todas as coisas. Mas o mais interessante é que existe o mundo subatômico. E todos os elementos químicos vieram dali. A única diferença está no que eu disse para vocês, prótons, elétrons e nêutrons. E isso não é bacana? Muito legal, muito legal. Eu fico perplexo quando eu começo a estudar e a penetrar a fundo em todo esse estudo, em todo esse conhecimento, em toda essa ciência, porque é muito interessante mesmo. Olha só, por exemplo, a gente está acostumado com carboidrato, a gente está acostumado com proteína, a gente está acostumado com ácidos graxos, com gordura, né? Com lipídios. Muito legal. Mas todos esses compostos, eles são formados por átomos. Por exemplo, a molécula de glicose, que a gente está tão acostumado com ela tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Ou seja, é uma molécula, tá, que serve para nos dar energia, mas ela é formada a partir de carbono, de hidrogênio e de oxigênio. E todos esses 3, oxigênio, hidrogênio e carbono, nos seus núcleos, nos núcleos desses átomos, nós temos prótons, elétrons e nêutrons. Muito legal. O que muda é apenas a quantidade e a densidade de cada digamos que átomo desses aí, tá? De cada elemento químico desse daí. É muito legal que se você pegar, por exemplo, o corpo humano, que somos nós, se você pegar o nosso corpo e for desmontando ele parte por parte, você vai culminar em um átomo de um elemento químico que está carregado de prótons, elétrons e nêutrons, tá? Já que estamos dentro desse assunto, para você ter uma ideia, a medicina tradicional chinesa, ela trabalha, digamos que há mais de 7.000 anos que o pessoal vem praticando essa medicina, tá? E você conhece muito bem aquele símbolozinho, um símbolozinho que muita gente que chama de o bem e o mal, na verdade o nome dele é Yin e Yang, que significa ali bem e mal e aquela coisa toda. Na verdade, aquilo ali é um balanço energético, gente. É um balanço energético. Ou seja, nêutrons, prótons e elétrons. Se você for pensar no mundo subatômico, em questões de energia, você tem elétrons de um lado e você tem prótons de outro lado. Ou seja, você tem negatividade de um lado e você tem positividade de outro lado, tá? Se um átomo ele libera um elétron ou se ele ganha um elétron, vai fazer uma diferença. É nisso aí que a gente pode, por exemplo, falar também aí dos radicais livres, essa coisa toda que pode ser matéria de um próximo vídeo. Mas em tese tudo isso é sensacional. Sensacional por quê? Porque o cara que inventou isso, a mente que inventou isso, o arquiteto que inventou tudo isso, a partir de prótons, elétrons e nêutrons, átomos, e formando as estruturas vivas e não vivas, cara, isso é de uma complexidade astronômica que não dá para acreditar que isso surgiu ao acaso, tá? É muito organizado, por exemplo, a vida humana para acreditar que isso daí veio ao acaso. Não dá, simplesmente não dá. Desculpem vocês que não acreditam no criacionismo, nem que seja científico, mas sinceramente não dá para acreditar que isso surgiu ao acaso. Era para ter muita coisa errada aí se isso tivesse vindo sendo formado ao acaso. Agora, para funcionar perfeitamente como funciona, não dá mesmo, tá? É isso aí, pessoal, é o seguinte, eu quero convidar você para se inscrever no canal.
para dar um joinha aí no canal, tá? Você pode se inscrever aqui embaixo aqui. Você pode aqui em cima, por exemplo, aqui, ó, tem um botão aqui no seu celular, aqui no seu aparelho, smartphone, que você pode compartilhar esse vídeo e isso é muito interessante pra gente, porque a gente está passando conhecimento à frente. Conhecimento liberta você da ignorância, tá? Tem muita gente ainda na ignorância. Esse conhecimento vai abrir muita coisa na mente dessa pessoa, que ela vai se tornar uma pessoa diferente. Então é muito interessante você estar dando o seu joinha e compartilhando o vídeo. Por favor, faça isso.